Graças a Deus, é uma honra, é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HM TV, para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que nós temos diariamente aqui no nosso canal. Toda quarta-feira nós temos vídeo novo e todo domingo também temos vídeo novo aqui no canal Jailson HM TV com os conteúdos da palavra do dia. E você que ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva. Não se esqueça de dar o like, que é muito importante para nos ajudar, tá bom? Tá certo? Muito bem. Vamos começar, que nós temos mais um assunto importante para ser tratado aqui com todos vocês. Vamos ler as escrituras em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 24. Essa é a porção da palavra de Deus de hoje. Mateus capítulo 24, versículo 24. Diz assim as escrituras: porque surgirão falsos cristos. Isso aqui é o próprio profeta, o próprio Jesus dizendo. Isso aqui é o próprio Jesus Cristo falando. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível, forem enganaria até os escolhidos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. Deixa eu ler mais uma vez essa escritura. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. E baseado, irmão, nessa escritura de Mateus capítulo 24, o nosso tema hoje é: os falsos trarão falsos nascimentos. Esse é o nosso tema geral, o nosso tema de hoje. Os falsos trarão falsos nascimentos. Agora, vamos tomar a Bíblia, irmão. Vamos tomar as escrituras para ver o que as escrituras falam sobre esse assunto de falso. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Vamos tomar as escrituras para nós termos uma compreensão, um entendimento do que a Bíblia fala sobre os falsos. Vamos começar no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, no capítulo 18. De Deuteronômio, certo? Deuteronômio, no capítulo 18. Vamos tomar agora a Bíblia para ver o que é que ela fala sobre falsos. Deuteronômio, no capítulo 18 e versículo 20 e o versículo 22 de Deuteronômio 18. Olha o que é que a Bíblia diz. Porém, o profeta que presumir é uma palavra que significa, sabe, sem autoridade, avançar sem autoridade. Porém, o profeta que presumir soberbamente, olha, soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não tenha mandado falar, o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Olha aí, olha o que a Bíblia está falando. E se dizeres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, e nem suceder, assim essa palavra que o Senhor não falou, com soberba o falou o tal profeta, e não tem temor dele. Deuteronômio, capítulo 18, verso 20 ao 22. Vamos adiante. Vamos adiante com o profeta Jeremias.
Agora, vamos sair de Deuteronômio e vamos agora ao profeta Jeremias. Jeremias capítulo 23, do versículo 11 ao 12. De Jeremias 23, 11 ao 12. Olha o que é que a Bíblia diz. Porque tanto o profeta como o sacerdote, veja que o nosso tema hoje é os falsos trarão falsos nascimentos. E veja o que é que a Bíblia está falando. Porque tanto o profeta como o sacerdote, quer dizer, como o pastor, estão contaminados, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Tá vendo? Olha o que é que a Bíblia fala dos falsos pastores e dos falsos profetas contaminados. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho será como lugares escorregadios, e na escuridão, e serão empurrados e cairão nele, porque trarão sobre ele mal o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Irmão, veja aí a condição dos falsos profetas e dos falsos pastores, que estão contaminados com o quê? Com escuridão. Irmão, aí você diz, mas irmão Jair, eu conheço um falso pastor, um falso profeta que está aí vivendo bem, mas veja a sua condição espiritual. Mas vamos adiante com a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala desses falsos, tanto pastores como profetas, porque o que tem dentro da mensagem, irmão, o problema hoje que nós enfrentamos não é mais com os assembleanos, não é mais com os batistas, não, com esse povo mais não, irmão, porque já passou. Agora o problema está aqui dentro da própria mensagem, com falsos pastores e os falsos profetas que se levantam dentro da mensagem, falsos mestres. E eles, o que é que eles trazem? O que é que eles produzem? Falso nascimento, irmão. Não o nascimento verdadeiro. Vamos adiante com a mensagem, com a Bíblia. Vamos para Isaías. Isaías capítulo 28. Isaías 28. Versículo 7. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte desencaminham até o sacerdote. Olha aí. Meu Deus, olha o que aqui a Bíblia está dizendo. Mas também estes erram por causa do vinho e com a bebida forte. Quer dizer, esses ensinamentos errados, esses credos, esses dogmas que estão sendo ensinados por alguns mestres falsos, alguns pastores falsos, alguns profetas falsos, vinhos e com bebida forte, se desencaminham até que o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte e andam errado na visão e tropeça no juízo. Veja aí, meu querido irmão. Veja a condição dos falsos profetas e também daqueles que seguem ele. Veja a condição. Vamos adiante. Ezequiel agora. Vamos para Ezequiel. Capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, veja o que é que a Bíblia está falando dos profetas, dos falsos. Tanto pastores como profetas
Veja o que é que a Bíblia está falando. Ezequiel 34, verso 7 até o versículo 12. De Ezequiel 34. Portanto, ó pastores, que ouve a palavra do Senhor. Vive eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues a rapinas e vieram a servir de pastor a todas as feras do campo, por falta de pastor. Meu Jesus. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Isso aqui, irmão, é a Bíblia que está falando. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia da nuvem e no dia da escuridão. Isso aqui, irmão, está acontecendo no nosso tempo, porque nós estamos hoje vivendo no dia das nuvens. E os que estão vivendo no dia da escuridão é os que estão dentro de Laodiceia. E o próprio Senhor está buscando os seus eleitos. Quem está lá dentro de Laodiceia, ele está tirando. E os que estão debaixo da nuvem também estão tirando, porque muitos estão sendo enganados por falsos pastores, falsos pregadores e falsos mestres. Aí o que é que esses falsos fazem? Eles trazem para as pessoas, eles produzem nas pessoas uns falsos nascimentos. Agora, deixa eu dizer algo aqui, irmão. Agora, numa certa parte, o povo também tem culpa. Porque não lê a Bíblia, não lê Bíblia, não lê mensagem. E o que é que eles fazem? Ele coloca todas as suas confianças na mão desses homens. É por isso, irmão, que eu sempre estou aqui dizendo, não fique só no que eu falo. Não confie no só que eu digo. Examine as escrituras. Será que isso que o irmão Jair está falando está na mensagem? Será que isso que o irmão Jair está falando está na Bíblia? Examine. E o meu número do WhatsApp está aí na internet. Para todo mundo que quiser acessar. Para qualquer coisa, entrar em contato comigo. Dizer, irmão Jair, se o senhor errou nisso aqui, ó. Porque, irmão, o meu propósito aqui, eu não quero nada de ninguém. Sabe? Eu não conto meus problemas pessoais para ninguém. Mas o meu propósito aqui é para te ajudar. Eu não quero tirar você da sua igreja, mas eu quero alertar você para você chegar para o seu pastor e dizer aqui, ó pastor, o que é que o profeta está dizendo sobre isso aqui? Por que o senhor não prega isso aqui? Qual o problema que o senhor não traz esse assunto aqui para nós? Eu estou aqui para isso. Abrir teus olhos, te ajudar. Isso é o que a Bíblia está falando aqui dos falsos pastores. Agora, vamos para o Novo Testamento. Vamos para Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20. De Mateus capítulo 7. O nosso tema é os falsos trarão falsos nascimentos. Esse é o nosso tema. Muitos irmãos acham que eles receberam o Espírito Santo e receberam o novo nascimento. Mas, como é que você descobre, irmão, que você recebeu o novo nascimento?
Como é que você descobre que recebeu o Espírito Santo? É através daquilo que o seu ministro trouxe para você. Aí você vai descobrir que você tem o Espírito Santo ou não. Que aquilo que o seu pastor trouxe, que o seu ministro trouxe, não combina 100% com aquilo que o profeta falou. Aquele nascimento que você recebeu é falso. Me desculpa a franqueza, mas essa é a verdade. O nascimento que você recebeu é aquele nascimento que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. O nascer da carne. É isso aí. Jesus falou isso no Evangelho de João, capítulo 3, verso 6. Os que nascem da carne é carne, e os que nascem do Espírito é Espírito. O nascimento da carne, irmão, é o nascimento da igreja. E é o que tem hoje muito dentro da mensagem. Muito se nasceu da igreja, da religião. E quem traz esse nascimento são os falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos pregadores. Esses falsos produzem falso nascimento. E por você não ler Bíblia, não ler mensagem, isso se produz na sua vida. Eu conversando com um irmão, disse para um irmão, dependendo de cargo, você tem de buscar, você tem de estudar, tanto a Bíblia como a mensagem. Porque quando um falso ensinamento vir sobre você, você sabe combater aquele falso ensinamento, porque você conhece a Bíblia e conhece a mensagem. Independentemente de cargo que você vai receber na igreja ou não. Vamos adiante. Mateus 7, verso 15. Vamos ler aqui do 15 em diante, de Mateus 7. Mateus capítulo 7, verso 15 até o versículo 20. Veja o que Jesus disse. É o próprio Jesus falando. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ih, rapaz. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aí, meu irmão. Isso é Jesus ensinando. Não pode a árvore boa dar não pode uma árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e se lançará no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Tá vendo aí? Isso aqui, irmão, é o próprio Jesus falando. Vamos agora para 2 Pedro. 2 Pedro. Capítulo 2. De 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Versículo 1 ao 3 de 2 Pedro. A gente viu os profetas do Antigo Testamento falando. Vimos Jesus falando. Agora vamos ver o apóstolo Pedro falando. Capítulo 2, versículo 1 ao 3 de 2 Pedro. Também houve entre o povo aqui, irmão, está no singular. Não está no plural. Está no singular. Está falando de um povo específico.
E também houve entre o povo falsos profetas. Agora está no plural. Porque dentro desse povo específico surgiu falsos profetas. E o que tem, irmão, dentro da mensagem de falsos profetas não é brincadeira. O que tem dentro da mensagem de falsos pastores não é brincadeira. O que tem dentro da mensagem de falsos mestres não é brincadeira. E também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirá encobertamente heresias de perdição, e negará o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Veja aí, irmão. Meu Jesus. Agora preste atenção o que está acontecendo dentro da mensagem, porque tudo isso, falsos mestres, falsos pastores, dentro da mensagem está assim, irmão. E cada um introduz seus dogmas. E tem dogma, irmão, tem credo que é heresia de perdição. Irmão, tem pastores. Uma coisa é você crer naquilo. E outra coisa é não crer e ficar calado. Não, eu não vou falar sobre isso, porque eu não entendo. Mas uma coisa é você não crer e falar contra aquilo e rejeitar aquilo, irmão. É outra coisa totalmente diferente. E o que tem de pastores falsos, mestres falsos, que está introduzindo a heresia de perdição sobre aquilo que aconteceu em 63, não é brincadeira. Falando da revelação dos selos. Blasfemando contra o que aconteceu em 63, irmão. Você diz assim, irmão Jailson, eu não entendo aquilo. Eu não entendo nada sobre os selos, é uma coisa. Agora, criticar, blasfemar contra isso Pedro chama de heresia de perdição. E o que tem de pastores falsos, mestres falsos, profetas falsos, dentro da mensagem, e o que é que eles trazem para o povo? Eles trazem falsos nascimentos. E o povo, a maioria, por não ler Bíblia e não ler mensagem, recebe esses falsos nascimentos. Felizmente, irmão, felizmente, é o que está acontecendo dentro do povo da mensagem. Esse espírito falso, esses falsos pregadores, esses falsos mestres, esses falsos pastores estão trazendo isso para o povo. Falsos nascimentos. É por isso que eu estou aqui, irmão, para te alertar. Irmão, leia a mensagem, leia a Bíblia. E você tem todo o direito de confrontar seu pastor. Que ele trouxer um ensinamento. E esse ensinamento que ele trouxe não combina com o que o profeta trouxe. Você tem todo o direito de chegar para ele e dizer, pastor, olha aqui, ó. O senhor falou isso, mas veja o que é que o profeta está ensinando. Mas qual é o problema? O povo não lê Bíblia. Não se preocupa com mensagem. Então os pastores fazem o que eles querem, pinta e borda. Mas vamos continuar com a Bíblia. Vamos ler o último texto aqui em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, verso 2 de Apocalipse. Veja o que é que a Bíblia diz.
Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os mal, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Louvado seja Deus. Ainda, irmão, resta alguns pregadores. Não, eu não estou colocando eu no meio deles, não. Tem alguns pregadores ainda que Deus conhece as suas obras. E as obras que eles praticam não sofrem. Por quê? Porque eles são contra esses falsos pastores, esses falsos mestres que nós temos dentro da mensagem. E esses falsos apóstolos que se levanta. Eu fui tirado agora uns tempos desses aí de um grupo de WhatsApp que eu fazia parte, porque eu não aceitei um certo irmão como apóstolo. Olha o que eles fizeram? Me botaram para fora. Não, irmão Jair. Porque eu não aceitei um certo irmão como apóstolo, não aceitei um certo irmão como anjo do Brasil, e não aceitei um certo irmão como profeta. Aí eu disse assim, tudo bem. Eu aceito o irmão fulano de tal como apóstolo, eu aceito fulano de tal como anjo do Brasil, e eu aceito irmão fulano como profeta, que vocês me provar dentro da mensagem. Sabe o que eles me responderam? Não, irmão Jesus. Tem de ser por revelação. Aí eu perguntei, que tipo de revelação? Que toda a revelação que nós recebemos está aqui dentro. Dentro das mensagens do profeta. Aqui é a revelação. Essa historinha que diz por aí, que muitos dizem, não, eu recebi, Jesus apareceu para mim, se materializou e me revelou. Isso é conversa fiada, irmão. Isso é história de Trancoso. A revelação vem só o profeta. A revelação não vem a pastor, não vem a mestre, não vem a diácono, não vem a evangelista, não vem a apóstolo. A revelação só vem a profeta. Aí Deus revela o profeta da era, e esse profeta traz a revelação para o resto dos eleitos, irmão. É assim que a Bíblia ensina. É assim que o profeta, o irmão Brano, ensinou. Aí diz que José Brano, o filho do irmão Brano, é profeta. Aí eu te pergunto, qual foi a mensagem que ele trouxe? Qual é a mensagem que José Brana está trazendo para nós? Isso é conversa fiada, irmão. Isso são falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores. E por vocês, irmão, não lê Bíblia, não lê mensagem, vocês recebem um espírito falso. É por isso que o irmão Brano disse em várias mensagens. As pessoas deixam de tomar o Espírito Santo para receber o Espírito dos pastores. Meu Jesus. Veja, irmão. Os falsos trarão falsos nascimentos. E o que tem de falsos nascimentos dentro da mensagem não é brincadeira. Olha o que Jesus disse. Vamos para Jesus. Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler aqui do versículo 4 até o 6. Olha o que Jesus disse. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Você vê, irmão, Nicodemos não era qualquer homem, não. Era um mestre. Que Nicodemos fosse aqui do nosso tempo, ele era um PhD. Formado em várias graduações de teologia. Mas veja o que ele falou com Jesus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu:
Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Felizmente, irmão, isso está acontecendo dentro do povo da mensagem. Muitos estão entrando num reino denominacional, num reino de religião e não no reino de Deus. Aí Jesus aqui, ao versículo 6, o que ele diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Veja aí o que Jesus disse. Agora, veja o que é que Paulo fala em Romanos, capítulo 8. Veja o que Jesus falou no Evangelho de João e veja o que é que Paulo fala em Romanos, capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação. Essa condenação quer dizer nenhum julgamento. Nenhum julgamento. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá vendo aí, irmão? Que não anda, quer dizer, não nasceram da carne, não nasceram da igreja, não nasceram da religião, mas nasceram do Espírito, nasceram de Cristo. Receberam o verdadeiro nascimento. Tá vendo aí, meu irmão? Então, irmão, a gente viu o que é que a Bíblia, o que é que a palavra de Deus fala sobre os falsos. Agora, vamos tomar revelação. Sim, vamos tomar revelação, que muitos pastores da mensagem não sabem o que é revelação. Porque a revelação está aqui dentro, ó. Aqui dentro. É por isso que o irmão Brana disse: diga o que está nas fitas, porque não sou eu, é ele. Então aqui está a revelação. Que você diz que recebe uma revelação e a sua revelação não combina com essa aqui, é falsa. E que você introduzir essa falsa revelação para as pessoas vai produzir um falso nascimento nas pessoas que receber essa falsa revelação. Agora, vamos tomar a mensagem profética do sétimo anjo para ver como se torna um falso. Oh, Jesus. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver como é que se torna um falso. Porque o que tem dentro da mensagem, irmão, é o que tem, meu irmão, tem falso apóstolo, falso pregador, falso mestre, dentro da mensagem. Agora, como é que se torna um falso? Mensagem à era de Filadélfia, a era de Éfeso, do dia 5/12 de 1960. Parágrafo 85, era de Éfeso. 85. Olha aqui o que o profeta está explicando no Apocalipse, capítulo 12, verso 2, onde a gente leu. Olha o que ele diz aqui, ó. Olha como se torna um falso. Veja, aquela apostasia já havia começado a se instalar nesta primeira era. Meu Deus. E tem pastor da mensagem, irmão, que ainda está esperando a apostasia acontecer. Porque eles tomaram a mesma teologia falsa dos pré-tribulacionistas. Não, perdão. Erro eu aqui, meu. Dos milenistas, dos pós-milenistas. Porque eles dizem, os pós-tribulacionistas e os milenistas dizem que o sinal que mostra que Jesus vai voltar é a apostasia. Mas o profeta vem aqui e mostra, irmão, que isso já estava começando na primeira era da igreja. No primeiro século já começou a apostasia. E tem muitos pastores da mensagem pós-milenista, pós-tribulacionista, que ainda está esperando a apostasia vir. Mas ela já começou na primeira era, diz o profeta.
Olha o que a revelação diz sobre isso. Veja, aquela apostasia já havia começado a se instalar nesta primeira era. Já havia começado ali mesmo, porque a igreja eleita e verdadeira que quis guardar os preceitos da Bíblia e guardar a palavra que Jesus disse em seus testemunhos, eles já haviam começado a se desviar. Irmão, que na primeira era já estava nessa condição, e na última era, na era de Laodiceia, como é que tá? Meu Deus! Algo começou a acontecer e se levantaram falsos mestres. Pessoas que estavam ensinando errado, contrário às escrituras, tentando introduzir algo ou acrescentar algo. Agora eu te pergunto, irmão. O profeta está dizendo que na primeira era já tinha aparecido falsos mestres que introduziu o ensinamento errado, introduziu e acrescentou algo nas escrituras, algo que não tinha. Irmão, que naquele período da primeira era, 2.000 anos atrás, já estava acontecendo isso, e hoje, no século 21, o que tem de falsos mestres dentro da mensagem, irmão? Falsos pastores, irmão, dentro da mensagem. Falsos pregadores trazendo esses ensinamentos errados, contrário às escrituras, e tentando introduzir algo ou acrescentar algo dentro da mensagem. Por quê, irmão? Estão ensinando por aí, porque veja só, há 5 anos atrás, alguns pastores começou a pregar que a vinda tinha acontecido. Mas agora, por causa de alguns ensinamentos errados que eles ensinou o povo, como o presidente dos Estados Unidos que ia ganhar uma mulher para se cumprir a visão que o irmão Branham disse sobre uma mulher que governaria. Aí eles, tá vendo? Mas toda vez que eles se levantaram para defender isso, deu errado. Então o que eles fizeram? Eles agora estão dizendo que na realidade o que aconteceu em 63 não foi a vinda, foi a aparição. Eles estão acrescentando algo que nem tem nas escrituras nem na mensagem, irmão. Falsos mestres. São boas pessoas, irmão. São boas pessoas. Mas o ensinamento que eles ensinam é que torna eles falsos. Porque antigamente a gente tinha uma ideia de uma falsa pessoa, de um falso mestre, um falso pastor. Era uma pessoa ruim. Não, são boas pessoas. Pessoas boas, de bom coração. Mas os seus ensinamentos que ele traz para o povo, que é falso, que torna ele falso. E aquilo produz um falso nascimento. E as pessoas recebem isso, irmão. Tá vendo? Parágrafo 85 da mensagem era de F. Isso aqui é a revelação, irmão. Isso aqui é a revelação. Veja, aquela apostasia já havia começado a se instalar nesta primeira era. Já havia começado ali mesmo. Porque a igreja eleita e verdadeira que quis guardar os preceitos da Bíblia e guardar as palavras que Jesus disse em seu testemunho, eles já haviam começado a se desviar. Algo começou a acontecer e se levantaram falsos mestres. Pessoas que estavam ensinando errado, contrário à escritura, tentando introduzir algo ou acrescentar algo. Meu Jesus. Vamos continuar com o profeta. Mensagem: as coisas que no princípio não foram assim. As coisas
que no princípio não foi assim. Pregado no dia 19 de janeiro de 1961, parágrafo 3. Olha o que é que o profeta diz. Agora, percebemos que quando Jesus veio, está falando da primeira vinda, ele encontrou os mestres que haviam tomado a palavra de Deus e a perverteram. Tá vendo? Para satisfazer a si mesmo. Será que isso não acontece entre os pastores da mensagem, não, homem? Que eles só pegam aquele da mensagem para satisfazer os egos dele? Hein? Só? Para desfazer as necessidades deles? Eles haviam tomado os mandamentos de Deus e os perverteram, formando um incrédulo. E aí, irmão? O que é que esses falsos pastores na mensagem estão fazendo? Esses falsos pregadores da mensagem estão fazendo? Não é isso que o irmão Branco está dizendo? Parágrafo 15 ao 16. Da mensagem, coisas que no princípio não foram assim. Agora tem alguns irmãos, alguns pregadores, irmão, que eles ficam com raiva da minha pregação. Mas eles não têm coragem de vir aqui na minha residência conversar comigo sobre os assuntos. Por quê? Porque tudo que eu falo eu provo nas mensagens. Irmão, é o conselho que eu dou para as pessoas que querem ser pregador na mensagem. Eu digo sempre para os irmãos, irmão, primeiramente, você tem que ter um dom. Não, primeiro você tem que ter um chamado. Segundo, um dom. E terceiro, tem de ter as mensagens. Mas o problema é que a maioria dos pregadores que nós temos aqui no nosso estado nem tem chamado, nem tem dom e nem se interessa pelas mensagens. Aí quando aparece um doido, um louco como eu, de olhos grandes, de cabeça chata, eles ficam com raiva. Mas eles não conseguem me enfrentar porque eles não têm argumento, eles não têm base da mensagem para me dizer que eu estou errado. Aí fica só me atacando. Só me atacando. Mas se eu estou hipócrita que quando eles vêm a mim, eles, irmão Jair, como é que o senhor está? Parágrafo 15 ao 16 da mensagem, coisas que no princípio não foram assim. Quando Jesus veio, ele encontrou pessoas procurando a igreja para receber salvação. Isso foi o que aconteceu na primeira vinda. O que eles receberam? Credos. Cada denominação cria o seu próprio credo. Agora, será que isso não está acontecendo entre o povo da mensagem ou não está? Então, foi o que ele encontrou. As pessoas dependendo da igreja para a salvação. E elas encontraram credos feitos pelo homem. Agora, veja o que é que o irmão Brana diz. Veja o que é que a revelação profética diz. Parágrafo 16. Se ele viesse hoje em pessoa, e ele veio, irmão. Ele veio em pessoa. Ele veio na pessoa do sétimo anjo. Se ele viesse hoje em pessoa e falasse conosco, encontraria o mesmo? Tá vendo aí? E aconteceu a mesma coisa, irmão. O que aconteceu na primeira vinda, aconteceu também agora na segunda. Se ele viesse hoje em pessoa e falasse conosco, encontraria o mesmo. O homem fazendo da palavra de Deus se enquadrar a sua denominação e dando credos. E não há salvação em credo. Se não for a Bíblia, tem de ser a Bíblia, pois a sua palavra é. Tudo que precisamos é a sua palavra. E se a sua palavra, quando ele é a palavra de Deus é Deus, só isso. Ele mesmo é sua palavra. No princípio era o verbo,
E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e a palavra ainda é Deus, ainda é Deus. Tá vendo só, irmão? Olha o que aqui o profeta diz. Se ele viesse hoje em pessoa, falasse conosco, encontraria o mesmo. Agora eu te pergunto. Isso não está acontecendo hoje? Então isso prova que a segunda vinda já aconteceu. Porque a mesma coisa que aconteceu na primeira vinda, o irmão Branham disse que ia acontecer na segunda. Isso prova, irmão, que a segunda vinda não está para frente. Não está para o futuro. Ela já aconteceu lá atrás. Eu vou te mostrar na mensagem. 22 de janeiro de 1964, olhando para Jesus. O irmão Branham pregou em 63, olhando sempre para Jesus. Em 64, ele pregou olhando para Jesus. Parágrafo 8. Aqui, ó. Tradução, os crentes da Bíblia. Parágrafo 8. Olha o que é que ele diz. Essa é a razão pela qual Jesus não foi compreendido quando ele veio à terra. E será que isso não está acontecendo no nosso tempo hoje, irmão? Entre os pastores da mensagem? Eles não estão compreendendo o que aconteceu em 63? Se eles tivessem olhado para a palavra de Deus, em vez de olharem para a tradição daquele dia, eles teriam sabido que ele era o Filho de Deus. Porque a Bíblia declarou claramente sua vinda completa. Ele veio na plena revelação da palavra. Ele veio, irmão, na primeira vinda, ele veio na revelação da plenitude. A mesma coisa aconteceu na segunda vinda. Cada geração o revela na revelação completa que é adignada para aquele tempo. Então, cada era trouxe uma parte da revelação da palavra para aquela era. Esta geração deve revelar Jesus Cristo. Agora, qual é a geração? A nossa? A geração que o irmão Branham estava vivendo. Não a nossa. A nossa está recebendo os benefícios daquela geração lá de trás. Essa geração deve revelar Jesus Cristo. Essa é a revelação dele, que é prometida na palavra. Deve ser revelada a esta geração. Se as igrejas a não receberem, alguém se levantará e receberá. Oh, glória! Oh, aleluia! Eu fiz isso, irmão. Eu. Aqui, as igrejas da mensagem aqui no meu estado não recebeu isso, mas eu me levantei e recebi. Oh, glória a Deus. Alguém se levantará e a receberá. É isso, irmão. Você tem que se levantar para receber a revelação. Porque João disse: Deus é capaz de sustentar destas pedras filhos de Abraão. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus suscitar filhos a Abraão. Meu Deus. E graças a Deus, irmão, que Deus tem fazido isso nessa geração que estamos vivendo. Graças a Deus. Não só eu que estou aqui clamando, mas tem outras pessoas, outros pastores. Ainda tem pastores honestos. Ainda tem verdadeiros pastores honestos que estão lutando por essa palavra verdadeira. Vamos aqui para o parágrafo 13. Olha o que aqui o profeta está dizendo aqui. Veja, irmão, o que aconteceu na primeira vinda e está acontecendo agora na segunda. Na vida completa. Digo isso com todo o respeito. Mas digo para que fique bem claro. Tive mais compreensão
e melhor companheirismo com um grupo de feiticeiros africanos do que com aquele grupo de ministros naquela manhã. Irmão, veja que vergonha é essa que o profeta está dizendo aqui, ó. Que ele teve mais companheirismo, mais compreensão com feiticeiros, irmão, do que com ministros. E a mesma coisa, irmão, é aqui. Aquelas pessoas que dizem que crê na mesma coisa que eu creio, mas eles não estão nem aí comigo, eles nem ligam para saber como é que eu estou vivendo. Mas pessoas de denominações, de igrejas diferentes, que não tem nada a ver com a mensagem, tem mais companheirismo comigo do que alguns irmãos da mensagem. Mas vamos adiante com o profeta aqui. Eles deram mais atenção à palavra de Deus e fizeram perguntas para que eu pudesse dar a esperança que havia em mim. A esperança da minha vida eterna. Esses ministros não tinham tempo de jeito nenhum para isso. Rapidamente, assim que se disse algo, eles saíram. E é assim que acontece. Eles têm suas mentes formadas. É o que acontece com muitos pastores da mensagem, irmão. Já tem a sua mente formada nos seus ensinamentos e não quer saber nada do profeta. E ficam tanto tempo e é tudo o que querem saber. E se uma palavra foi dita em desacordo com qualquer coisa em que crê, não consegue ficar e ouvir até o fim. Tá vendo? Essa é a razão pela qual eles não podem crer em Jesus Cristo em seu primeiro advento. O que é que a palavra advento quer dizer? Vinda. Olha o que a irmã Brana diz. Essa é a razão pela qual eles não puderam crer em Jesus Cristo em seu primeiro advento ou em sua primeira vinda. Essa é a razão pela qual eles não... Essa é a razão pela qual eles falham em vê-lo no segundo. Ei, o que é que o irmão Brano está dizendo? Deixa eu repetir mais uma vez isso aqui. Essa é a razão pela qual eles não puderam crer em Jesus Cristo em sua primeira vinda. Essa é a razão pela qual eles falharam em vê-lo na segunda vinda, irmão. Sem palavra. O que aconteceu na primeira vinda está acontecendo agora na segunda. Quando Jesus veio na primeira vinda, falsos pregadores, falsos pastores. E agora na segunda, a mesma coisa. Falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores. Meu Deus. Vamos continuar com o nosso profeta aqui na mensagem 8:31 do 12 de 1961. Necessário vos é nascer de novo. Olha o que é que o profeta diz. Parágrafo 129. Olha o que é que o irmão Brana diz. Falsos mestres trarão falsos nascimentos. E isso, irmão, aconteceu no primeiro advento de Cristo. E isso também está acontecendo agora no segundo. Na vinda completa. Falsos mestres trarão falsos nascimentos. Os verdadeiros profetas trarão a palavra, o nascimento da palavra, Cristo. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo aí? Falsos mestres trarão falsos nascimentos.
Os verdadeiros profetas trarão a palavra, o nascimento da palavra, Cristo. Falsos mestres, falsos profetas trarão falsos nascimentos. O nascimento de igreja. João capítulo 3, versículo 6. É o que tem hoje muito dentro da mensagem, irmão, o nascimento de igreja. O nascimento de credos. O nascimento de denominações. E aqui está você, irmão, pentecostal. Falsos enviados ou sensações. Diz um homem que ele tem o Espírito Santo, pois ele fala em língua. Eu tenho visto diabos falar em língua. Lápis escrever em língua desconhecida. Isso não quer dizer coisa alguma. Vê? Isso tem que ser uma vida. Pelos seus frutos os conhecereis. Falsos mestres trarão falsos nascimentos. Os verdadeiros profetas trarão a palavra, o nascimento, a palavra Cristo. Meu Deus. Que Deus, irmão, tenha misericórdia. Agora, eu quero ler aqui, irmão, o último parágrafo, os últimos parágrafos. O que vai acontecer, irmão, com essas pessoas que recebeu o falso nascimento? O que vai acontecer com esses irmãos que recebeu falsos nascimentos? Livro dos Selos, página 330. 530. 530. Parágrafo 387 ao 388. Veja o que vai acontecer com esses irmãos que recebeu falso nascimento, que receberam falso Espírito Santo. O que vai acontecer com esses irmãos? 387 ao 388 do Livro dos Selos, página 530. Olha o que é que o irmão Brana diz. Agora, nós verificamos também quanto a isso, que o sexto selo, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Agora, aqui está o propósito. 388. A primeira coisa foi que as virgens adormecidas, ou as virginécias, tinha de passar pelo período da tribulação. Agora, há uma confusão. Há um ensinamento dentro da mensagem sobre isso. Uns creem que essa grande tribulação já se cumpriu. Outros creem que está se cumprindo agora. E outros creem que ainda vai para o futuro. Enquanto eu não receber a luz completa sobre isso, eu estou seguindo o que o profeta está falando aqui. Vamos lá. A primeira coisa que foi, as virgens adormecidas têm de passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Tá vendo aí, irmão? Tá vendo porque as virgens nessa vão para a grande tribulação? Por causa disso. Por causa do pecado, da incredulidade e por rejeitar a mensagem. Isso foi feito no período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre o capítulo 6 e o capítulo 7, aqui, que ela tinha sido purificada e receber suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. Tá vendo aí, irmão? As pessoas puras, que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem. Olha aí. Pessoas boas, pessoas puras,
mas elas nunca receberam a mensagem, ou de alguma maneira que foram cegadas por esses falsos profetas. Olha aí. Falsos mestres, falsos pastores. Aí o que vai acontecer com elas? Elas não tiveram oportunidade. E ainda assim, são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas. E aqui elas são purificadas durante esse tempo. Então, irmão, para essas pessoas que receberam falso nascimento através dos falsos apóstolos, falsos profetas, pessoas boas, de coração sincero, mas para onde elas vão? No arrebatamento? Não. Vão para a grande tribulação. Irmão, eu sempre falo isso aqui. O meu propósito aqui não é criticar ninguém, mas eu estou aqui para abrir a sua mente, para abrir seus olhos, para te ajudar. E também eu digo, examine tudo que eu falo. Vá na Bíblia e na mensagem para ver o que eu estou falando é certo. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe. Se Deus permitir, na próxima quarta-feira nós estamos de volta, mais uma vez aqui no canal Jailson HMTV. E você que ainda não se inscreveu, que se inscreva para nos ajudar, tá bom? Que a bênção do anjo do pacto venha sobre todos vocês no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima no nome do Senhor Jesus.